Amém. Nesse ano de 2020, nós estamos conversando e começando esse ano falando sobre frutificar, que foi o nosso assunto do ano passado, mas nesse ano em especial, o nosso tema, ele é muito semelhante ao do ano passado, que é a colheita. Ou seja, se você frutificou, você precisa aprender e saber como colher o fruto que você frutificou. Você sabe muito bem que se nós não soubermos colher aquilo que nós plantamos, nós perderemos todo o fruto, não é assim? Se você colhe um fruto de uma forma indevida, ele apodrece, morre e você fica com nada. Então, nesse ano de 2020, se você ainda não pegou o nosso calendário aí para você começar a leitura anual, você tem ali fora 2020, o ano da colheita. Nós vamos aprender esse ano e conversar muito sobre colher. Nós plantamos, sim, plantamos, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, ele frutifica. E frutificando, nós precisamos aprender a colher, porque se não aprendermos a colher, nós estragaremos tudo aquilo que nós plantamos. Amém? Mais uma vez, eu gostaria de ler com você o Evangelho de João, capítulo 15. Domingo passado, no culto das 7h30, eu preguei essa mensagem, e eu vou repetir ela aqui no culto das 5h30. João, capítulo de número 15. Evangelho de João, a partir do versículo 1. Colhendo os frutos da frutificação. A partir do versículo 1, capítulo 15 do Evangelho de João, nós lemos assim, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora ele esteja em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntos e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu também vos amo. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Versículo 11. Eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completa. Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e fazer uma oração pessoal por você? Espírito Santo de Deus, ele prepara o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele traz perturbação para o nosso coração,
distração, a ponto da palavra semeada não cair num solo fértil. E a minha oração e a sua precisa ser essa: Deus, prepare o meu coração. Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e graça de nós e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. O segredo para dar fruto é simples. O próprio Cristo nos ensina aqui nesses 11 primeiros versículos. Permanecer nele. Ele é a videira verdadeira. Todas as vezes que no Velho Testamento se falava a respeito de videira, os judeus sabiam que era a respeito deles. Todas as vezes que mencionava o Velho Testamento a respeito de uvas, de videira, o judeu sabia que Deus havia plantado uma vinha e essa vinha eram eles. Eles eram a videira que Deus havia plantado. E essa videira que Deus havia plantado, Deus estava cuidando dessa videira, Deus estava tratando essa videira, Deus estava podando essa videira, Deus estava fazendo assim como um agricultor faz com a sua vinha. Ele estava cuidando da vinha, ele estava colocando água na vinha, ele estava colocando adubo na vinha, ele cuidava dessa vinha porque essa vinha era dele. Ele havia plantado essa vinha. E sendo Deus aquele que havia plantado essa vinha limpa, podada, essa vinha pronta para frutificar, essa vinha não dava frutos bons. E você sabe muito bem que ninguém compra uva azeda, não é? Nessa uva azeda ela não serve para quase nada. Então essa videira que Deus havia plantado, essa videira não estava correspondendo aos cuidados de Deus. Ela não correspondia aos cuidados de Deus. Desde o princípio da criação, a videira plantada por Deus não estava correspondendo aos cuidados de Deus. Deus, então, ele envia o seu filho Jesus. E agora Jesus vem dizendo que ele agora é a videira. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. O meu pai continua sendo agricultor, mas agora eu é quem sou a videira verdadeira. Eu é quem sou a videira verdadeira. Então, o que Jesus estava querendo dizer, que agora ele sendo a videira verdadeira, tudo aquilo que Deus estava fazendo através dele, iria dar bons frutos. Bons frutos. Impossível Jesus dar frutos ruins. Então, Jesus vem dizer agora que ele era a videira verdadeira. E nós? Sobraram nós. O que nós, então, somos? Nós somos, então, agora, enxertados nessa videira, nós somos os ramos, nós somos os galhos, nós somos aqueles que estamos agora enxertados na videira que é Cristo Jesus. Sendo assim, impossível alguém estar enxertado na videira que é Jesus, não produzir nada. Impossível alguém que esteja enxertado na videira que é Jesus, produzir uvas ruins. É o que Jesus vem nos ensinar nesse texto do capítulo 15, que ele está diante de seus discípulos, ele está diante de algumas outras pessoas, e ele diz assim: olha, lembra que o Senhor havia plantado uma vinha, e essa vinha não correspondeu aos cuidados do Senhor? Lembramos? Agora, essa vinha sou eu. Vocês agora estarão plantados nessa vinha. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim e vocês irão dar frutos. Permaneçam em mim e o meu pai, que é o agricultor, ele vai cuidar de vocês. O meu pai, que é o agricultor, ele vai podar vocês. O meu pai, que é o agricultor, ele vai adubar vocês, ele vai limpar vocês. E esse cuidado que o meu pai vai ter com vocês, uma das formas desse cuidado é os meus ensinamentos. Os meus ensinamentos, eles irão limpar vocês. Os meus ensinamentos irão tirar da mente e da cabeça de vocês coisas ruins, azedume. Os meus ensinamentos irão fazer com que vocês produzam frutos doces e bons. Impossível estar em mim e produzir frutos azedos, frutos ruins, frutos que ninguém consegue consumir. Então o próprio Senhor vem dizer agora que ele é essa videira. A partir de agora, todos aqueles que estão em mim produzirão bons frutos.
o meu pai, que é o agricultor, ele irá cuidar de vocês, ele irá ajudar vocês para que vocês possam dar muitos frutos. Essa é a proposta do nosso Senhor. Essa é a conversa de Jesus aqui nesse capítulo 15 com os seus discípulos. Vocês irão produzir muitos frutos. E esses frutos que vocês produzirão, esses frutos, eles serão para a glória do meu Pai, que é o agricultor. E sendo esse fruto para a glória do meu Pai, que é o agricultor, irá trazer alegria, gozo para o meu Pai e também o gozo de vocês. Versículo 11 nos informa que o que eu estou dizendo, isso é para que a minha alegria, Jesus falando, para a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. O que Jesus resume aqui é que se nós permanecermos nele, nós iremos dar fruto, como nós vimos durante todo o ano de 2019, e o resultado desse fruto será uma alegria completa. Porque nós só somos felizes se formos completos. Não existe meia alegria, verdade? Não existe meia alegria. A alegria no Senhor, ela é completa. É o que todos nós estamos buscando. Alegria, não é verdade? E alegria completa. Completa. Então, tudo o que Israel ouvia a respeito de vinha era para eles. Olha o que o salmista, no Salmo 80, a partir do versículo 8, diz: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno e ela lançou raiz e encheu toda a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. O salmista estava relatando a respeito da nação de Israel. Deus plantou essa nação e essa nação agora espalhou por toda a terra. É uma nação grandiosa, assim como Deus havia prometido para Abraão. Grande será a tua nação. Ninguém poderá contar, ninguém poderá contar. E o salmista está contando isso aqui, que essa vinha que o Senhor plantou, os seus ramos espalharam para todos os lados. E ele continua dizendo que essa vinha que o Senhor plantou, que espalhou por todos os lados, agora passa a dar uvas ruins. O profeta Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 1, também relata a mesma situação. Cantarei para o meu amigo um cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Então vem Jesus agora, dizendo que ele agora seria a vinha. Eu serei essa vinha, meu pai é o agricultor, eu sou a vinha, vocês são os ramos. Todos aqueles que estiverem em mim, que permaneçam em mim. Por várias vezes ele diz aqui, nesse pequeno bloco até o versículo 11, permaneçam em mim, permaneçam em mim. O meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Permaneçam em mim, permaneçam em mim. O meu pai é o agricultor e eu sou a videira. Permaneçam em mim. O meu pai está trabalhando para que vocês possam dar bons frutos. Permaneçam em mim, porque as minhas palavras, os meus ensinamentos, eles irão limpar vocês para que vocês possam dar muitos frutos. Muitos frutos. Simples assim as palavras de Jesus. Nem sempre a videira que Deus havia plantado correspondia aos cuidados do nosso Senhor. Deus, ele continua sendo o agricultor, a videira não é mais Israel e sim Jesus, e nós somos os ramos. Jesus começa dizendo no versículo 1 que ele é a videira e o Pai era o agricultor. Ou seja, quem trabalha é Jesus. Quem trabalha é o agricultor, é o Pai. Deus é o agricultor e ele trabalha. Primeira lição que aprendemos aqui, Deus é o agricultor e ele trabalha. Então, pastor, e o nosso serviço? E o que nós fazemos para o Senhor? Vale, vale, mas lembre-se, Deus é o agricultor e ele trabalha. Nós apenas somos instruídos a permanecer,
Ou seja, podemos trabalhar sem permanecer, sim. Podemos trabalhar, podemos nos esforçar, podemos nos afadigar no serviço na casa do Senhor, sem estar na videira, sem permanecer na videira. Porque muitos trabalham sem fruto nenhum. Fruto nenhum. Eu li essa semana uma coisa super legal, super interessante. O moço diz assim, o pregador diz o seguinte: é muito bacana e muito prazeroso e muito esforçado de uma liderança tentar fazer com que os seus membros, as pessoas, ele está falando mais nas atividades de pessoas mais novas dentro da igreja, mas isso não significa, trazendo todos para dentro da igreja, que todos são enxertados na videira e que todos fazem parte do corpo de Cristo. O moço estava falando sobre essa segmentação que às vezes nós fazemos, é criança, é pré, é pós, é isso, é mais velho, é terceira idade, e às vezes esquece do todo que é a igreja. Às vezes esquece do corpo, que fazemos parte do corpo de Cristo. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e o versículo 11 dá um fechamento e diz: se vocês permanecerem em mim, vocês serão muito felizes. E felicidade é o que nós mais buscamos, não é verdade? Ainda mais fácil falar sobre essa felicidade numa igreja de imigrantes, onde muitos deixaram a sua casa, a sua terra, seus parentes, a igreja que frequentou desde criança, como eu, para que pudesse ser uma pessoa mais feliz. Ah, pastor, não vim atrás de felicidade, não. Veio fugindo de bandido, está querendo o quê? Ué. Quantos você conversa assim, não, pastor, muito violento. Muita gente que largou empregaço. Muito violento, pastor. Quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Futuro melhor. A pessoa está querendo dizer, eu quero dar um futuro mais alegre para os meus filhos. Não é verdade? Porque quando as coisas melhoram, nós somos pessoas mais alegres. Não é verdade? Dinheiro traz felicidade? Traz, é claro que traz. Minha irmã disse isso uma vez para um tio meu muito bacana, muito crente, falou assim: dinheiro traz felicidade? E ela falou assim: traz. Ele falou assim: não traz, me dá aqui $2.000 americanos, me manda para Miami para ver se eu não vou ser uma pessoa muito feliz. Melhor do que ir para as praias de Guarapari. Muito melhor. É muito mais feliz, gente, uma pessoa que vai para Miami fazer compra do que aquele que vai comer um peixe frito em Guarapari. É muito mais, ué. Claro que é. Ó, os capixabas falando aí, ó. Só um detalhe, gente. Só um detalhe. É muito mais caro para nós irmos para Guarapari do que ir para Miami. Muito mais. Então vamos para Miami. Se o Beni estiver escutando, hein? O Beni vai dar glória a Deus. O Beni foi para Miami. É por isso que nós frutificamos, meus irmãos. Porque agora a videira é Jesus. É por isso que não tem como o projeto de Deus dar errado. Porque a videira agora é Jesus. É por isso que é garantido a felicidade daqueles que entregam o coração a Deus, que se rende aos pés do Senhor e permanece. E permanece. Porque o alvo desse texto que Jesus está relatando é permanecer. Ele está falando para uns discípulos, para 12 aqui especificamente, os seus discípulos especiais e para aqueles outros discípulos que andavam com Jesus. Olha, para que vocês possam ser pessoas felizes nesse tumulto que nós estamos passando aqui, nesse tempo nosso aqui, onde tudo é novo para todo mundo, o judaísmo está ficando para trás, agora é cristianismo, para que tudo isso traga alegria para o seu coração, o que vocês precisam fazer é permanecer. Permanecer. Jesus está dizendo, não porque naqueles dias era mais difícil, mais fácil como os dias de hoje. Ninguém ainda me provou que naqueles dias era mais fácil ser crente do que hoje. Então, se ninguém provou que naqueles dias era mais fácil, mais discípulo do que os dias de hoje, estamos vivendo no mesmo tempo. Deus não iria ser injusto. Vou trazer aquele povo para viver no século 21, porque eu sei que vai ser mais. Nada disso. As dificuldades eram as mesmas. E Jesus sabia que ele precisava incentivar aquele povo, aqueles discípulos dele ali naquele primeiro século, a permanecer. Permanecer. Permaneçam, custe o que custar, porque a alegria de vocês permanecendo será a minha alegria, e a alegria de vocês será muito maior
do que essa que vocês estão buscando. Os ramos, versículo 2, que frutificam são limpos a fim de que deem mais frutos. Nós entregamos no começo de 2020 o plano de leitura anual da igreja, para que nós possamos ser pessoas mais puras, mais limpas, com menos escamas, menos carrancudos. É o próprio texto que está dizendo. Se vocês permanecerem em mim, eu irei limpar vocês através dos meus ensinos. E existe ensino mais seguro do que a própria palavra de Deus. Os ensinos de Jesus, nesse mundo que vivemos hoje, internet, pregadores de todos os jeitos. Domingo passado uma irmã falou: pastor, eu escutei uma mensagem de um cidadão que estava falando que nós não precisamos dar o dízimo mais. Nesse mundo de mensagem que nós escutamos do jeito que nós queremos, do jeito que nós queremos. Se você for um pouquinho exigente, você escuta uma pregação do jeito que você quer. Hoje existe mensagem, pregação, sempre existiu, só que hoje chega mais fácil no meu ouvido, no seu, do jeitinho que nós queremos. Então, nesse mundo, nessa internet cheia de mensagem de Deus, existe outra mensagem de Deus mais segura do que a leitura da palavra de Deus? Então, o que nós temos que fazer? Ler a palavra de Deus. E o Senhor vem dizendo aqui, nesses 11 primeiros versículos do capítulo 15, que os meus ensinamentos irá limpar vocês, para que vocês possam dar mais fruto ainda. Ele continua dizendo que nós fomos enxertados nessa videira. E o versículo 3, Jesus diz que nós já estamos limpos por meio dos ensinamentos que eu vos tenho dado, que Cristo nos tem dado. A palavra de Deus nos limpa e nos proporciona frutificar cada vez mais. O versículo 4, Jesus vem dizendo que nós precisamos continuar unidos, e por várias vezes no capítulo 15, nesses primeiros 11 versículos, ele faz essa declaração: permaneçam em mim, se não permanecerem na videira, não irão dar frutos, e não havendo frutos, vocês não irão colher nada, e não colhendo nada, vocês não vão ter benefícios nenhum do que vocês estão fazendo, ou seja, serão pessoas tristes. Porque ele termina dizendo no versículo 11 que aqueles que permanecem irão dar fruto, e aquele que dá fruto, muito fruto, serão pessoas felizes. Serão pessoas felizes. E pessoas felizes são pessoas que permanecem, porque a videira é Cristo Jesus. O agricultor é Deus. Ele fala que pessoas que permanecem são pessoas felizes, não são pessoas que trabalham, são pessoas que permanecem. Não são pessoas que fazem tudo, que tem isso e aquilo, são pessoas que permanecem, que são pessoas felizes. Porque esses que permanecem dão fruto, e dando fruto vocês colherão, e colhendo vocês irão colher, e se satisfazer no fruto que vocês estão colhendo. Então a colheita é muito importante, é muito importante. Segundo o apóstolo Paulo, essa alegria é também um fruto do Espírito. A alegria não é uma opção, e sim uma consequência de permanecer. Não adianta pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude e me dê uma vida mais tranquila. Eu preciso que o Senhor me ajude, me abençoe nesse país que eu vim, trabalhar duro para que eu possa dar um sustento, uma alegria, para que eu possa ser uma pessoa mais feliz, muito mais do que eu era antes. Sem permanecer. Porque Cristo é quem diz que a alegria é um fruto, e esse fruto nós iremos colher, e colhendo desse fruto eu serei uma pessoa mais alegre. Alegria então não é uma opção, e sim uma consequência de permanecermos em Cristo Jesus. Alegria é uma ordem de Deus para o seu povo. Em Cristo é uma aberração não ser alegre. Se o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus diz que a alegria é um fruto, se eu não sou uma pessoa alegre, é uma contradição ao evangelho pregado do Senhor Jesus. Mais um pouquinho para apertar: em Cristo é um mau testemunho não ser uma pessoa alegre, é uma contra-evangelização, é a falta de coerência não ser uma pessoa alegre em Cristo Jesus. Agora, não se espante, alegria não é sinal
de sorriso no rosto. Alegria não é sempre sinal de sorriso no rosto. Conhece a ilustração de um pastor no seu gabinete que recebeu um homem já numa certa idade aí, na meia-idade, e esse moço sentou no gabinete do pastor e começou a chorar de forma assim assustadora, triste, sem amigos, tinha família, ficava sempre junto com a família, trabalhava junto com a sua família, mas triste. O pastor virou para ele e falou assim: filho, você precisa de mais, você está trabalhando demais. Você está trabalhando demais, você precisa de um tempo de descanso. Chegou um circo na cidade, você precisa comprar o seu ingresso e ir lá hoje à noite. Diz que o palhaço do circo, ele faz assim, ó, distrai a gente de uma forma sobrenatural, e nós voltamos para casa, assim, ó, rindo até, não é, fazer o número 1 nas calças. E o moço falou assim: pastor, eu sou aquele palhaço do circo. Ou seja, sorriso no rosto não significa muita alegria. Mas o que Jesus vem nos ensinar e nos mostrar que um coração que frutifica, um coração produtivo. Frutificar é ser produtivo, não é verdade? Frutificar é ser produtivo. Ninguém planta uma árvore frutífica só para dar sombra. Existem outras árvores muito melhores do que árvores que dão fruto para produzir sombra. Ninguém planta uma árvore que dá fruto somente para produzir sombra. Ou seja, quando nós plantamos uma árvore para dar fruto, é para que ela dê fruto, para que ela seja produtiva. Ou seja, uma pessoa produtiva, ela é uma pessoa que está, segundo os ensinamentos de Jesus, dando fruto. E dando fruto, ela irá colher alegria, ou seja, o fruto daquilo que ela está, a colheita daquilo que ela está plantando. Uma pergunta de anos de cristãos, de muitos de nós, ou de dias de conversão de alguns: que fruto nós estamos dando? Aliás, o que estamos colhendo desse cristianismo que nós aceitamos e nós entregamos o nosso coração a Cristo Jesus? Que fruto nós estamos colhendo? Ah, pastor, colhi muitas amizades. Muitas amizades, assim, ó, coisas fantásticas. Muitas amizades, depois que eu entreguei meu coração para Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: os meus amigos que jogam futebol comigo, que não são crentes, eles têm muito mais amigos do que eu. E aparentemente eles se divertem muito mais do que eu. Sabe por quê? Vou dar um detalhe. Todo ano eles juntam aí 12, 13, 15 amigos e vão para a Flórida jogar futebol. Voltando ao assunto da Flórida, né? Não sei o que está falando de Flórida. São pessoas que se divertem, saem juntos, trabalham o dia inteiro na construção, de noite chegam no futebol, numa alegria que você não tem ideia. Não sei como que eles acordam no outro dia cedo para trabalhar, mas todo quebrado do trabalho do dia e do futebol de noite. Mas uma alegria, ou seja, a amizade não traz alegria para o meu coração. O que traz alegria para o meu coração, segundo a palavra de Deus, são os frutos que eu colho. Que eu estou colhendo com esse evangelho que eu já tenho servido e seguido há muitos anos. Qual o benefício que eu tenho tirado disso? O que as pessoas têm se alimentado disso? Sabe uma coisa que me chama a atenção? E eu fico muito assim, esperto com isso. São pessoas que nunca, não deixaram nada, não produziram nada. Passaram por vários lugares, você pergunta: o que você deixou lá? Nada. Só frequentei junto com todo mundo. Fui professor daqui e dali, mas nada assim, sabe? Uma árvore que apenas deu sombra. Para encerrar, olha que curioso. Assim como o agricultor se beneficia do vinho ao colher uvas, o fruto da videira, a alegria, é o benefício da colheita que fazemos quando permanecemos ligados na videira, que é Cristo Jesus. Nós precisamos beneficiar dos frutos que estamos colhendo. É fato, videira produz uva, uva produz vinho, vinho é alegria e é o resultado do trabalho do agricultor. Quem trabalha é o agricultor. Nós apenas fomos instruídos a permanecer
e permanecendo, seremos beneficiados com isso. Não existe dias tristes para aqueles que frutificam na alegria. Não escolhemos os dias difíceis, nem os problemas da vida, mas o que nós escolhemos é como nós iremos reagir diante dos dias difíceis. E 3 propostas em 2020. Eu preciso decidir reagir diferente quando o dia mal vier. A diferença de um cristão para o outro não é o tanto de fruto que ele dá. A diferença de um cristão pelo outro é se ele está dando fruto, se esse fruto é doce e como ele reage quando o dia mal vier. Quando ele reage quando as ervas daninhas vêm e atacam os seus galhos. A diferença é como ele reage quando os pássaros vêm comer os frutos maduros. A diferença é como ele reage quando o vento bate nessa árvore e balança tudo e derruba frutos verdes. Como nós reagimos? Essa é a diferença. Se estamos em Cristo Jesus, o Cristo próprio nos ensina. Se estamos nele, ele irá limpar para que nós possamos dar muito mais frutos. E não precisa ser um agricultor para saber que quando há poda na árvore, os galhos crescem com mais força. Em 2020, eu preciso decidir reagir diferente quando o dia mal vier. A diferença entre nós aqui é a forma como nós reagimos. Em 2020, as pessoas que passarem por mim precisam ser mais alegres. As pessoas que passarem por mim precisam ser mais alegres. 3, em 2020, eu preciso me alegrar, pois a alegria é o resultado da minha frutificação. Uma pausa é preciso no começo de 2020. O que eu estou colhendo desse cristianismo que eu estou já frequentando há algum tempo? Que eu estou colhendo. Se você entrega seu coração para Jesus, você entregou o seu coração para Jesus hoje de manhã, nesse culto de 5h30, você já tem que estar colhendo alguma coisa. Porque o agricultor é Deus. Não sou eu e nem é você. Que às vezes planta de forma errada, que às vezes água de forma errada, que às vezes planta em solo errado. O agricultor é o Senhor. Ele sabe onde planta, o que ele planta e como ele faz para que isso possa dar fruto assim ou de uma forma sobrenatural. O primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, curiosamente, foi sobre transformar a água em vinho, produto dessa videira. E o que ele fez, no final, todos disseram, foi muito bom. Se permanecermos em Jesus, tudo será muito bom. Jesus fez o melhor vinho, porque dessa videira que é Jesus só pode produzir coisas boas. A única coisa que os nossos adversários podem fazer é atrapalhar eu e você de permanecer. E esse adversário, como disse o pastor Manuel aqui uma vez, esse adversário, na grande maioria das vezes, somos nós mesmos. Assustadoramente, o pastor Manuel disse aqui, que há um monstro dentro de nós. E é esse monstro quem nos atrapalha. E se esse monstro nos atrapalha, o diabo pega uma brechinha aí junto com esse monstro, que sou eu mesmo, e faz uma arruaça. Ou seja, Cristo é a videira, Deus é o agricultor. E o que Ele nos instrui a fazer é permanecer. Vamos orar? Vamos orar? A minha pergunta, para que você possa fazer essa oração agora: o que tem nos atrapalhado de permanecer? Pastor, dá algumas dicas. Sim. Família pode estar atrapalhando você de permanecer. Pastor, dá alguma dica. O esposo pode estar atrapalhando a gente de permanecer. A esposa pode estar atrapalhando o marido de permanecer. Os filhos podem estar atrapalhando o casal de permanecer. Muitos estão plantados nos sonhos do marido, muitas estão plantadas no sonho do marido. Muitos estão plantados nos sonhos do projeto, na ousadia da esposa. Muitos estão plantados na vida e no sucesso dos filhos.
Muitos estão plantados num documento, num PR, num Canadian Citizen, para poder ser mais alegres. Outros estão plantados num trabalho, conseguir um trabalho melhor, conseguir uma grana maior. Oh Deus, e a realidade nossa, Deus, é a mesma. Às vezes escondemos, Deus, e o nosso esconderijo pode ser a própria igreja. Nosso esconderijo, Deus, muitas vezes são os cultos da igreja. Nosso esconderijo muitas vezes são as reuniões durante a semana. Os nossos esconderijos muitas vezes são, Deus, os ofícios que nós exercemos na igreja, os trabalhos que fazemos dentro da igreja. Deus, isso é realidade, Deus, e essa realidade atinge muitos de nós. O Senhor nos instrui a permanecer no Senhor, e não nas pessoas, e não na sociedade, Deus, e não na igreja em si, Deus. Não é a igreja que me faz bem, e nem são os amigos que eu faço na igreja. É o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, sendo Deus o agricultor, nós os ramos, produzindo, pessoas que produzem, que alegram o coração de Deus, produzem para a honra, glória de Deus Pai, alegra o coração do nosso Senhor. E o versículo 11, Deus, que encerramos dizendo e lendo: nós seremos muito mais felizes. Que o Senhor nos ajude, Deus, ainda nesse mês de janeiro, a fazer, Deus, uma pequena reflexão e colocar, Senhor Deus, na ponta do nosso coração tudo aquilo que possivelmente nesse ano de 2020 poderá trazer falta de permanência, para que possamos, Deus, ser pessoas mais felizes. Deus não precisa perguntar para levantar a mão quem gostaria de ser mais feliz. Todos nós. E o Senhor nos dá essa instrução, Deus, que para sermos pessoas felizes, precisamos permanecer na videira. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Deus, a colher o fruto da frutificação. E esse primeiro fruto, Deus, alegria, seja um dos nossos objetivos, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Jesus te abençoe.